eu vou te contar a minha história da superação da obesidade. Eu eliminei 32 quilos da minha vida aos 50 anos de idade. E hoje, 5 anos após, eu me mantenho magra, pós 50. Eu lutei contra a obesidade há alguns anos da minha vida. Quando eu era nova, eu era magrinha, eu era aquelas crianças magrinhas e na minha adolescência também. E aí depois eu comecei a engordar e há uns 15 anos atrás eu comecei a engordar muito. E eu fui a profissionais, eu fui a médicos, eu cheguei a tomar remédio, eu fiz um monte de dieta, um monte de coisa que não me dava resultados. Além disso, eram extremamente difíceis, era difícil levar aquilo adiante. E foi aí que eu resolvi pensar fora da caixa, sair fora daquilo que a gente sabe, entre aspas, que a gente deve fazer para emagrecer. A gente deve ter um prato muito colorido, comer de 3 em 3 horas, não comer besteira, se exercitar. Mas será que era isso mesmo? Então eu resolvi seguir a low carb, seguir o jejum intermitente e deu muito certo para mim. Porque foi o pensar de uma forma diferente. Por que que a gente hoje em dia tem uma alimentação que ela é tão cheia de regras? Você tem que fazer isso, isso e isso, e às vezes é difícil de você fazer. E nunca se teve uma epidemia de obesidade tão grande como a gente vê hoje em dia. As pessoas estão muito acima do peso hoje, crianças muito acima do peso. Então, será que essa coisa de seguir todas essas regras tem dado certo? E desde quando essas regras vieram? Por quê? Por que que os carboidratos são a base da pirâmide alimentar? Isso veio da onde? De um estudo? Como foi feito esse estudo? Quem pagou por esse estudo? Isso foi pensar fora da caixa, foi ver mais por trás de tudo aquilo que acontecia. Outra coisa foi pensar na nossa evolução. Como nós chegamos até aqui? O que os nossos ancestrais comiam? Nossos ancestrais eram caçadores. Depois de um tempo, bem grande por sinal, é que eles pararam e começaram a ser agricultores. Agora, essa quantidade de coisas processadas na nossa vida tem pouco tempo. O boom da indústria alimentícia se deu na época da Segunda Guerra Mundial. Era uma necessidade naquela época. Mas viram também que é uma coisa muito lucrativa. E a gente, como bons preguiçosos que somos, fica mais fácil a gente abrir um pacote do que a gente comer uma comida natural. Então, isso é uma coisa que a gente tem que repensar muito, os nossos hábitos de alimentação. E uma coisa ficou muito clara para mim, não ia adiantar eu ficar seguindo dietas cheias de regras se eu não tirasse da minha vida aquelas coisas que não eram tão naturais assim para o meu corpo. Eu fui fazendo testes comigo mesma. Então assim, hoje em dia, eu não consumo quase nada que tenha farinha. Eu procuro assim limitar bastante esse consumo. E eu consigo perceber nitidamente, quando eu como, por exemplo, uma massa, uma macarronada, que eu não me sinto tão bem, eu me sinto pesada, meu corpo responde negativamente. Antigamente eu não conseguia perceber isso. Por quê? Porque a minha alimentação era tão cheia desses produtos de farinhas e de produtos alimentícios, né, coisas muito industrializadas, que eu não conseguia perceber. Era aquela coisa que você vai empurrando assim, você tem um mal-estar ali e tal, não sei o que, e passa. Mas quando você tira tudo isso, você faz uma alimentação mais limpa, você consegue perceber as coisas que não te fazem bem. Durante todo o meu processo de emagrecimento, eu tive que ser muito firme no meu propósito. E não foi fácil, porque foi muita gente para vir me falar que ia dar errado, que eu ia engordar de novo, que eu ia passar mal, que eu ia morrer. Sabe? Eu tive que ser muito firme ali. Teve vários momentos que eu balancei. Mas eu procurei entender o melhor possível aqueles profissionais que defendem esse lado de fazer uma dieta com mais proteínas, de fazer jejum, e isso foi muito importante para mim. É justamente o pensar fora da caixinha, você não seguir apenas a boiada, mas entender que você é uma pessoa com as suas particularidades. Então foi isso que me fez manter, porque eu tive bons resultados com a low carb, mas quando eu diminuí mesmo drasticamente os carboidratos, eu tive um resultado melhor ainda. E é muito interessante que muitas vezes a gente separa mente e corpo. Acontece que quando você não tem uma boa nutrição, quando você apenas come, mas você não está bem nutrido, a sua mente sente. Eu comecei a ter uma clareza mental muito grande. Eu comecei a me sentir muito melhor.
melhor, mais bem-humorada. Mas procurando saber a respeito, é justamente porque eu estava bem nutrida. E se meu corpo estava bem nutrido, estava funcionando direito, meu cérebro também está funcionando muito melhor. E aí, quando eu falo de pensar fora da caixinha, é entender realmente como a gente funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas me perguntam o que eu fiz quando eu consegui emagrecer, e eu comento a respeito da low carb, que é basicamente o quê? Você comer o que vem da natureza, você comer carnes de todos os tipos, ovos, laticínios, vai com cuidado, nem todo mundo dá conta, verduras, legumes e frutas. Ok. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, não, mas eu como sempre uma saladinha, um franguinho sem pele. Tá errado. Você sabe por quê? Quando a gente fala de fazer uma alimentação mais ancestral, né, como os nossos ancestrais comiam, eles não ficavam tirando gordura da carne para comer, não. Ninguém tinha essa coisa. Ah, vai fazer mal, vai entupir minhas artérias, vai aumentar o meu colesterol. Não é por aí. A gente precisa da gordura, ela é super necessária. Não é para você nadar na gordura. Mas não tenha medo de comer um frango com pele, uma carne que seja um pouco mais engordurada. E aí eu ouço muito, nossa, mas carne vermelha é muito caro. Gente, não é. Em primeiro lugar, você não precisa de pegar os melhores cortes. Você não tem que comer filé mignon ou picanha, muito pelo contrário. Você sabe quais são as partes que são mais ricas nutricionalmente? São as vísceras, aquilo que está dentro. Coração, rins, fígado é excelente. Comece a colocar mais essas coisas na sua vida. Eu comprei coração de boi outro dia por R$10 o quilo. Uma carne super saborosa. Para mim, deu para comer 2 dias. Sabe? Então comece a colocar mais esse tipo de coisa. Por quê? Você come, você às vezes come a mesma porção que se você estivesse comendo uma outra carne, mas você fica muito mais bem nutrido, você fica muito mais satisfeito. Não é para nadar na gordura e não precisa ter medo. O próprio coração de boi tem muita gordura. Eu não tiro aquela gordura. Eu faço o coração na própria gordura e quando eu vejo que tem excesso, eu retiro aquilo ali da panela, guardo para um outro momento, mas consumo ali. Gente, eu posso garantir para vocês que eu estou ótima. Então a gente não tem que ter medo. A gente tem que ter medo quando você vê uma indústria falando com você, uma indústria alimentícia falando com você, que você tem que comer tal coisa para ser saudável, tudo industrializado. E aí depois você vai precisar de outra indústria, que é a indústria farmacêutica, para que você sempre tenha que tomar ali um remedinho, alguma coisa para manter a sua saúde. Pense fora da caixinha, mude a sua maneira de pensar. Pense fora da caixa e faça testes. Quem vai sofrer as consequências boas ou ruins é você. Muitas vezes a gente não vê nada demais em ficar aí uma semana na praia, carnaval, alguma coisa assim, bebendo o tempo inteiro, só comendo porcaria, coisa que você compra pronta e tal, não tem problema. Mas você falar que vai passar aí uma semana comendo mais carnes, tirando as coisas processadas da sua vida, pronto, você vai morrer. Não, repensa isso. Faça testes em você e veja como você se sente. Então eu vou resumir para vocês a minha alimentação e o que me fez emagrecer e me manter magra até hoje. Então assim, a minha alimentação, a prioridade são proteínas animais. Eu como ovos e carnes de todos os tipos. E igual eu já falei, na minha alimentação entra muitas vísceras. 1 ou 2 vezes por semana, no mínimo, eu como alguma víscera. E que você vai ver que são muito mais baratas e muito mais nutritivas. Eu não tenho medo da gordura que vem das carnes, mas não exagero. Mas uma carne gordurosa eu consumo normalmente, eu consumo frango com pele. Quando tem gordura em excesso, eu retiro aquilo ali e deixo para uma próxima vez. Não consumo óleo vegetal de jeito nenhum, tá? Óleo de canola, de soja, milho, nada disso entra na minha casa. Margarina também não entra, consumo manteiga, tá? Então a base da minha alimentação é essa, junto também com caldo de ossos. Tem receita aqui no canal, porque o caldo de ossos é justamente você pegar aquilo que tem de maior nutrição dentro dos ossos. E o caldo de ossos é muito rico nutricionalmente e também vai ajudar na sua nutrição e você vai se sentir muito saciado. E aí, depois que eu tenho a minha prioridade, eu faço algum legume, alguma verdura, alguma saladinha, um molho legal para salada com azeite, frutas. Então a minha alimentação basicamente é essa. Aí de vez em quando eu enfio o pé na jaca. E normalmente quando eu enfio o pé na jaca é com doce, porque é para mim uma dificuldade, é um vício. E aí, nesse momento também, eu vejo o quanto é viciante
e o quanto é difícil você resistir, mesmo sabendo que aquilo não me faz tão bem. Eu costumo dizer que a minha história foi muito além de apenas emagrecer. Foi uma história de autoconhecimento muito grande, porque toda essa mudança, todo esse enxergar a vida, a alimentação, os hábitos de uma forma diferente, me fez me entender muito melhor. E também entender que muitas vezes aquele mau humor que eu tinha, aquelas coisas, reações às vezes um pouco incontroláveis, que muitas vezes a gente tem, aquela coisa ruim, muitas vezes era porque eu não estava bem alimentada, eu não estava bem nutrida. A partir do momento que eu comecei a me nutrir, eu comecei a me entender e a enxergar o meu verdadeiro eu. Esse vídeo não foi tanto sobre emagrecimento ou sobre hábitos, mas mais sobre pense fora da caixinha, seja mais crítico, perceba como as coisas funcionam para você, procure entender como você funciona, não deixe que outras pessoas te digam o que é bom ou não para você. Claro, nós temos os médicos aí que nos ajudam, mas será que tudo que eles falam é correto? Será que o que eles aprenderam para falar com a gente também, será que está correto? Será que não está ultrapassado? Será que não vem aí com o viés de uma indústria que quer vender? Então a gente tem que ser mais crítico. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer, vamos melhorar a nossa vida, vamos ser mais saudáveis e depender menos de remédios? Muito obrigada e até a próxima!